Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Atos, no capítulo de número 18, que diz o seguinte: Paulo em Corinto e em Éfeso volta para Jerusalém. Que diz o seguinte, Atos 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando dentre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordentemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Aleluia, Pai. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia,
porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando nas sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu dele, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém. E saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Apolo e Éfeso em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha é o poder de Deus, né? Dado a um homem, a um servo, a um varão, pode ser varoa também, por que não, né? Para poder pregar, né? Pregar com ênfase, pregar com ousadia, com conhecimento, com sabedoria e entendimento da palavra de Deus, né? Jesus disse que nós precisamos pregar a palavra dele, né? De maneira que a igreja seja edificada, né? Se a palavra que nós pregamos, a palavra de Cristo, evidentemente, né, não for de um perfeito entendimento a todos aqueles e aquelas que nos ouvem, né, fica infrutífera a palavra, né? Nós precisamos pregar a palavra de maneira e forma que as pessoas tenham um perfeito entendimento, né? Os irmãos podem observar que eu muitas vezes sou repetitivo, né? Naquilo que eu falo, né, da palavra de Deus, porque nós precisamos falar até que haja um perfeito entendimento das pessoas. Não podemos e não devemos ler a Bíblia, né, de maneira rápida, né, passando uma única vez e partindo, indo embora, passando batido, né, sem voltar versículo por versículo, meditando com os irmãos, esclarecendo os pontos, né? De uma forma, já os pontos, vírgulas e acentos têm que ser tudo colocados, né, e esclarecido para que haja um perfeito entendimento dos irmãos. A mudança de uma vírgula ou de um ponto ou de um acento muda completamente o entendimento, o significado da palavra, né? E nós precisamos ter esse entendimento, né? Nós precisamos ler, né, usando pontualmente, né, ponto, vírgula e acento, né, de todas as palavras, né, para que e falar de maneira
clara, de maneira clara, bem explicitada, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento, né? Os irmãos não podem ficar com dúvida, será que foi isso que ele falou? Será que foi isso que ele disse, né? Então, de modo que eu aprendi a fazer isso na igreja, né? Graças a Deus, né? E para que todos se alimentam da santa palavra de Deus, tendo um perfeito entendimento, né? E aqui nós fazemos exatamente igual, enfatizando, às vezes até um pouco mais, né? Porque na igreja, fisicamente, né? Eu estou lá junto com os irmãos, né? Para que eles possam me questionar e perguntarem quando houver dúvida e quiser perguntar, quiser saber, né? Aqui não, aqui eu passo e falei, está falado, está registrado, não tem como os irmãos. Embora os irmãos tenham um meio sim para questionar comigo, né? Qualquer palavra que eu trouxer aos irmãos aqui, se os irmãos tiver dúvida, pode nos comentários no meu canal do YouTube, né? Onde eu estou falando com vocês aqui agora, tem o espaço para os comentários, né? Então os irmãos podem fazer questionamento, pode fazer o questionamento que quiser, né? Que pela graça de Deus, né, nós estamos aptos para responder aquilo que os irmãos quiserem saber, né? E tudo, evidentemente que tudo relacionado à palavra que eu preguei, né? Cada comentário, cada pergunta, cada questionamento, né, tem que ser ligado à palavra que eu trouxe naquele vídeo, tá bom, irmãos, tá? Então, se teve isso em outro vídeo qualquer, vai lá no comentário também daquele vídeo, para que eu possa responder em cima da palavra também aos irmãos, qualquer dúvida e questionamento que os irmãos tiverem para fazer comigo, tá bem, irmãos, tá? Então aqui vamos estar meditando aqui, irmãos, agora aqui no capítulo 18 de Atos, né? Paulo em Corinto e em Éfeso volta a Jerusalém. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, né? Áquila e Priscila, os dois juntos, os dois varões, o varão e a varoa, tinha vindo há poucos dias da Itália, né? Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E como nós sabemos que Roma é a capital da Itália, né? Então o presidente mandou que todos os judeus que morassem ali era para sair de lá. Ele não queria esse povo no meio deles, né? O povo judeu, né, o incomodava, ele mandou que saísse de lá, né? E aí desceram, né, de Roma para a cidade exatamente onde Paulo estava, né? Isso aconteceu na cidade de Corinto, né? Glória a Deus, Jesus. Dado que todos os judeus saíssem de Roma, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, né? Paulo foi um trabalhador, né, que trabalhou muito, defendendo o seu pão de cada dia com o suor do seu próprio rosto, né? Paulo, ele não tirava do cofre da igreja o seu sustento, embora tivesse esse direito, né, ele não tirava, né? Ele deixava para o crescimento da obra de Deus, né? A obra de Deus toda a vida foi carente, né? A obra de Deus toda a vida foi carente, necessitando da ajuda dos irmãos, né? Os irmãos precisam fazer votos, precisam dar ofertas espontâneas e alçadas, precisa devolver o dízimo, né, para que a obra de Deus possa crescer e fluir de forma adequada, né? E Paulo, embora pedisse essas coisas todas para a igreja, né, mas ele mesmo não fazia uso pessoal para ele próprio, né? Ele trabalhava, todo lugar que ele chegava, ele de imediato estabelecia ali, num barracão ou em casa, em algum lugar com os irmãos, e trabalhava e produzia, exatamente construindo tendas, né, que era o ofício dele. Paulo, assim como Jesus, era carpinteiro, né? E aí monta-se uma casa, né? Monta-se uma casa, começa do zero, trabalha a madeira ou compra a madeira, trabalha nas medidas e faz a casa. E esse irmão, né? Esses dois irmãos que foram expulsos de Roma, chegaram a Corinto e juntaram com Paulo, né?
E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, né? E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Os irmãos lembram que 2, 3 vídeos atrás, Paulo era perseguido e expulso de cidade em cidade, né? E eram os companheiros dele, Silas e Timóteo, mas o povo não se importava muito com Silas e Timóteo. Se importava com Paulo, porque Paulo falava de forma eloquente, ousada, né? Com conhecimento, com sabedoria, com entendimento, né? E enfatizava mesmo, né? Então as pessoas ficavam irritadas porque tinham um perfeito entendimento e não aceitavam ele no meio deles porque achavam que ele estava passando os limites naquilo que ele pregava e naquilo que ele falava, né? E aí ele era expulso. E ele foi expulso, saiu corrido, sempre fugindo da cidade, né? Quando os irmãos queriam matá-lo, né? E aí ele mandou recado, né? Os irmãos levaram ele à noite até o porto para poder embarcar, pegar o barco, a canoa, o navio, não sei o que, a embarcação que ele ia pegar para descer para Corinto. E ele mandou avisar que era para eles vir ter depressa com ele, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E como era do mesmo... E todos os sábados disputava nas sinagogas e convencia a judeus e gregos. Convencia a todos, né? Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, né? Mas resistindo e blasfemando eles, os judeus, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ou seja, eu estou falando, eu estou dizendo, eu estou pregando, anunciando que Jesus é o Cristo de Deus. Porque eles tinham conhecimento através da Escritura de Moisés, né, que Jesus viria. O Salvador viria, né? Ele tinha conhecimento, porque o próprio Senhor, o próprio Moisés anunciou, né? Lá em Êxodo, né? E o Senhor teu Deus levantará do meio de vós um profeta assim como eu. A ele ouvireis, né? Do meio de vós quem? Do meio do povo de Israel. Moisés anunciava, porque o povo se rebelava, assim como acontecia com Paulo, né? Paulo rebelava, Paulo fugia para outras cidades. O povo de Israel, que era uma multidão, né? Eu já disse, quando saíram do Egito, né? 40 anos antes desses acontecimentos, de modo geral, né? Ou no decurso desse prazo, né? Já eram 652.650 almas. Já era este número de pessoas. E foi passando o tempo e esse povo foi cada vez mais e mais multiplicando. E se rebelavam contra Moisés muitas vezes, né? E Moisés tinha autoridade de Deus para poder fazer eles calar, né? Só que Deus foi eliminando, né? Deus não deixou que esse povo rebelde fosse frutificando e multiplicando para agredir Moisés. Cada vez que levantavam um grupo, Deus os eliminava, né? Deus os eliminava, matava todos, né? E aqueles não se rebelavam mais contra Moisés. Porque não era contra Moisés que ele se revoltava, se rebelava. Era contra o próprio Deus. Moisés era apenas um servo do Senhor, usado por Deus para implantar, para levá-los, para conduzir eles e implantar na terra prometida, né, que é a terra de Canaã, né? Viagem essa que era para durar poucos meses, eu já falei, talvez 40 dias,
ou 40 semanas, ou no máximo 40 meses, porque é um mistério esse número 40 em relação a isto, né? Era para durar, durou 40 anos por causa da rebeldia do povo. Deus foi purificando o povo, para que quando chegasse lá, falar, agora você vai implantar o povo na terra prometida, né? Agora você vai dar descanso para eles, como assim foi falado, né? Agora eu darei descanso a eles, né? Como assim foi falado, né? Esse povo tinha que estar purificado, né? Tinha que ser um povo obediente, tinha que ser um povo zeloso e de boas obras, para poder ser a semente bendita do Senhor, porque Deus daria descanso ao povo de Israel naquela época. E como eles se rebelavam, assim como faz com Paulo, como fizeram com Paulo, isso acontecia com Moisés diariamente. Só que com Moisés era diferente, porque Deus assim queria. Deus eliminava, tirava do caminho, porque uma semente maldita não tem como produzir bons frutos. Semente maldita produz somente frutos maus, né? E só contamina os bons, né? Uma pitada de fermento leveda a massa inteira, disse o Senhor, né? Não pode uma árvore má dar frutos bons, não tem como. E Deus foi eliminando para purificar o povo de toda a mancha do pecado, toda a rebeldia, de toda a desobediência, para quando chegasse ali, ficasse implantado, ali só nascesse coisa boa, não nascesse coisa que não prestasse, para que não nascesse nenhuma árvore frutífera daquele povo de Israel implantado. E Moisés dizia, e o Senhor teu Deus levantará do meio de vós, povo de Israel, um profeta assim como eu, a este vós ouvireis. E Moisés já estava falando de Jesus, era dele que Moisés falava, era o Cristo de Deus, e o povo esperava o Cristo de Deus, inclusive as seitas ali, os fariseus, os saduceus, né, onde estavam os escribas no meio deles, né, eles esperavam o Cristo de Deus. Só que quando Jesus veio, eles não criam que Jesus era o Cristo, eles não aceitavam, acharam porque Jesus era pobre. Jesus não veio, ele não tinha sangue azul, ele não nasceu em berço de ouro, ele não nasceu em nenhum palácio, ele nasceu numa manjedoura, de uma família pobre, né? Que nem carro tinha para andar, não tinha meio de transporte nenhum, andava a pé. Jesus nasceu nessa família e eles não aceitavam por esse motivo. Esperavam Jesus dos olhos azuis, né? Nascido em berço esplêndido, família rica, família real, mas não, veio um Jesus, o menino humilde, pobre, nascido de Maria e José, nascido de Maria, José era apenas o tutor, né? Nascido de Maria, concebido pelo Espírito Santo de Deus, a sombra do Espírito Santo, Maria foi acometida da sombra do Espírito Santo e concebeu de Jesus, né? Isso durou os 9 meses normal de uma criança para nascer. Foi revelado a ela o anjo do Senhor falando que isso aconteceria dessa forma. E José aceitou Maria, ia dispensar ela, ia rejeitar o casamento. O anjo apareceu para ele, à noite em sonho, o Senhor apareceu para ele, para José para ele não rejeitar Maria e recebê-la como esposa, que o que estava nela era gerado pelo Espírito Santo do Senhor. E assim aconteceu. Então já tinha nascido Cristo, já tinha nascido, padecido, como dele foi escrito, morto, ressuscitou ao 3º dia, tinha subido aos céus e estava e está sentado à direita do Pai. E há de vir julgar os vivos e os mortos, como está escrito. Mas eles não aceitavam que esse era o Cristo. E Paulo pregava ousadamente dizendo, né? Aleluia, Jesus, né? E todos os sábados disputava na sinagoga e convenceu os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles. Ou seja, não só resistia não aceitando, e ainda de forma agressiva xingando, né? Falando palavrões, palavras de baixo calões, né? Eles faziam isto, né?
como hoje ainda fazem e tem gente fazendo aí, nós estamos vendo todos os dias, de forma agressiva, de forma rebelde, murmurando, blasfemando, agredindo, se rebelando, né? Nós estamos vendo isso hoje, né? Em pleno novembro de 2022, né? 8 de novembro de 2022 nós estamos vendo isso. É só você abrir os noticiários, está alastrado pelo Brasil afora, né? Essa coisa toda que nós estamos falando aqui, de que fizeram com Paulo há 2000 anos atrás, né? Nós estamos vendo isso hoje acontecer, né? Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Assim Paulo os deixou e assim Paulo foi o seu caminho adiante, levando a preciosa semente, gemendo e chorando, como diz a palavra de Deus lá no Salmo 137, para voltar trazendo, né, consigo os molhos, louvando e cantando de alegria, né, pela palavra pregada. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo-o, creram e foram batizados. Ou seja, é o cumprimento da palavra da forma que Jesus disse, né? Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo, mas os que não crer já estão condenados. Não é nem será, né? Já estão condenados, né? Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo, mas aos que não crer já estão condenados, né? E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Ou seja, cumpriram a justiça de Deus, né? E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Porque o povo queria calar Paulo, né? E o meio de calar era exatamente partir para cima e agredi-lo, né? Mas o Senhor não permitia, né? E aqui o Senhor não só não permitia e ainda falou com Paulo para ele não temer. Porque muitas vezes, diante de autoridades, nós precisamos nos calar, né? Porque eles, com o poder constituído, né, têm poder para nos prender, né, para nos lançar na prisão, né? Mas Deus, com os seus servos, né, como está no Salmo 82, né? Como está no Salmo 82. Deus habita no meio dos poderosos e julga no meio dos deuses, né? Glória a Deus, Jesus. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Abra sua boca e fale, né? Por isso que Paulo disse, né, no finalzinho da carreira, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas ele dizia antes um pouquinho, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Por isso eu sempre vou falar que Cristo, que Jesus é o Cristo de Deus, que Jesus é o Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário para nossas vidas salvar. Jesus é o Deus vivo, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus dos santos profetas que foram antes de nós. É o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus de Israel. Eu sou o Senhor e comigo não há outro. E para quem não sabe, irmãos, Paulo era da tribo de Benjamim, viu? Tá?
Benjamim é um dos filhos de Jacó. Ali o José era o oitavo, né? Benjamim, então, era o nono dos filhos de Jacó, né? José era da tribo de Benjamim, né? Benjamim era um dos filhos de Jacó, né? Da tribo de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim. Bravos guerreiros, ferrenhos, valorosos, né? Homens valentes, valorosos, né? Descendente de José, descendente de Jacó, né? Porque nós somos sementes benditas de Abraão, né? De Isaac e Jacó, né? E Jacó é o patriarca das 12 tribos. E Paulo era da tribo de Benjamim, né? Bravos guerreiros, né? Povo valentes, valorosos, coisa tremenda. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E Deus falou com ele, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?